Olá, tudo bem? Que bom te ver aqui de novo. Hoje eu quero falar com você sobre pilares da realidade. Primeiro, o que é a nossa realidade? Tá? O que eu tenho na minha frente? Então, existem alguns pilares que vão construir essa realidade para nós. Vamos entender um pouco para que daqui para frente eu tenha a oportunidade de mudar, melhorar aquilo que eu acredito que eu posso mudar. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a entender isso. Nossa realidade, aquilo que eu vivo hoje, tá? Ela é fundamentada em três pilares: passado, presente e futuro. Tudo que você vive, né, ou experiencia hoje, né, essas experiências são resultados do passado. Quer dizer, esse momento eu falando com você é resultado de alguma decisão que você tomou minutos atrás, horas atrás, dias atrás, em estar assistindo a este conteúdo. Então, o passado ele não pode ser mudado, né? E esse passado é composto de relatos, herança genética, aquela carga genética que vem com você, tá? De pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós. Então, essa carga genética ela vem com você. Memória do inconsciente genérico. O que é isso, tá? São aqueles, vamos dizer que são aquelas ações, hábitos, costumes que a sua família traz, que a minha família traz. Então, meus pais, meus avós, eles têm hábitos que foram transferidos de pai para filho, de avô, avó, de N gerações atrás até o presente momento. Vamos chamar isso de herança, né, genética, aquilo que vem dentro é, do código da minha família, digamos assim. E aí, nesse interim, também eu tenho as memórias do inconsciente genérico. E aí, o inconsciente, eu não estou falando do meu cérebro, ok? Tá? Vamos pensar assim, o inconsciente coletivo como um todo, e eu vou subdividir isso em partes, né? Vou chamar de inconsciente genético, aquilo que vem dentro da minha árvore genealógica, né? E o inconsciente coletivo, entendendo que é o mesmo inconsciente, que nós vamos também subdividir mais à frente, tá? Só que eu tenho uma abrangência um pouco maior, ok? Eu estou fazendo uma passando aqui com relação ao passado para que tenhamos é, um bom entendimento do todo, tá bom? Então aqui, memórias do inconsciente coletivo, os contatos, a cada vez que você se conecta com uma pessoa, tá? É, e essa pessoa causa um desconforto a você, entenda que aquilo ali é uma oportunidade. Então, se alguém te causou uma sensação desconfortável, provavelmente ali, aquela pessoa tinha ou tem uma oportunidade de você se desenvolver, né? Ao entender o que é aquele desconforto, por que aquele desconforto está sendo causado em você, o que naquela pessoa te causa desconforto. Talvez aquele desconforto que você sinta a partir dela seja algo que está em você e que você enxerga nela. E a partir daí você tem essa oportunidade, né, de estar trabalhando em cima disso. Tá, eu não vou, agora é uma passando, tá? É só um overview, já já nós vamos detalhar um pouco mais. Tá? E o nosso presente, eu não vou trabalhar tudo, né? Ele é o agora, voltando. Você não muda presente, tá? Você não muda o passado. Então, tem várias informações que vamos trabalhar em cima de cada pilar desse, tá? E o futuro, tá? Não aconteceu ainda. Então, vamos focar agora um pouco. Aqui eu abri para que você veja que tem muitos pontos a trabalharmos aqui, mas vamos lá, vamos construir esse conhecimento sobre os pilares da nossa realidade. O que eu estou dizendo? Que tudo que eu vivo hoje, ele tem três pontos, tá? Eu tenho aquilo que eu vivi no meu passado, que tem aí os registros, relatos, aquilo que as pessoas falaram comigo que eu acreditei que era verdade e tomei aquilo como verdade para mim. Tem minha herança genética, memórias, né? O inconsciente, do inconsciente genético, do inconsciente coletivo e dos contatos. Imagine o seguinte:
cada pessoa que você conhece, ele traz consigo todo esse arcabouço de experiência, relatos, memória genética e memória do inconsciente coletivo e todos os contatos que ele fez. Isso que gerou, né, novas memórias no seu inconsciente pessoal e no seu inconsciente coletivo, tá? Eu não vou dizer assim, do seu pessoal seria o seu inconsciente genético, ele já criou aquela memória. Então ele já trabalhou isso. Cada vez que ele entra em contato com você, ele aumenta o conjunto de informações que vai fazer parte do seu inconsciente. É complexo? Não. Tá? É assim, vamos supor que eu tenho... eu estou todo pintado. Tá? Eu estou todo pintado e a tinta que eu tenho, em cada pessoa que eu tocar, a parte daquela tinta sai de mim, né, vai pintar a outra pessoa. Então, cada vez que eu vou tocando em uma pessoa, eu vou pintando ela com parte da minha tinta. E todas as pessoas têm um pouco de tinta em si. Então, cada vez que eu toco, cada vez que alguém me encosta, cada vez que eu tenho um contato, converso, bate-papo com alguém, essa tinta é transferida para o outro, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, o que são essas experiências é aquilo que eu vivi. Os que são os relatos é tudo que alguém te contou, te falou, você ouviu e aquilo soou como verdade para você e com base nas suas experiências, nas suas memórias, né? Então vamos lembrar que memória eu estou falando de um todo, tá? Eu tenho memória inconsciente genética, inconsciente coletivo. Essas memórias você entendeu que era verdade e tomou aquilo como sua verdade, tomou aquilo como verdade para você. Eu tenho a minha herança genética, tá? Eu tenho traços cromossômicos natural, tá? que definem também traços da minha personalidade, tá bom? E aí eu tenho memória do inconsciente genético, memória do inconsciente coletivo, tá? E os contatos. Vamos abrir um pouco isso aqui no inconsciente coletivo. E aí vamos entender algumas coisas. Entenda a memória como hábitos, costumes, padrões de comportamento que são repetidos a partir de um grupo, de uma classe e um conjunto de pessoas, tá? Então, quando eu falo de memória do inconsciente genético, eu estou falando de padrões comportamentais que ocorrem dentro do meu seio familiar. Avô, avó, tio, tia, todos os meus parentes que fazem parte do meu núcleo familiar, ele tem um padrão comportamental. Eu tendo a repetir esses padrões, e aí eu vou chamar isso de memória do inconsciente genético. Às vezes eu repito alguma coisa sem saber nenhum porquê. Então, ontem mesmo, né, eu ri porque eu tenho um hábito de, dormindo, né, cruzar as pernas, colocar a perna uma em cima da outra, como se fosse um 4. E aí, de noite, eu acordei, eu vou olhar minha pequenininha, minha filhinha, tava ela lá, né, com a perna formada em forma de 4. Quer dizer, isso é uma memória que ela traz, né, que aquilo foi percebido por ela como legal e ela começa a se apropriar disso e transforma isso em parte do seu ser, tá bom? Então essa seria a nossa memória do inconsciente genético. E aí, do inconsciente coletivo, vamos lá, eu estou destrinchando. É amplo assim? Eu tenho um conjunto de valores, crenças, princípios que são transmitidos para mim a partir de grupos. Então, as pessoas do meu bairro, né? As pessoas da minha igreja, da minha cidade. A cidade ela tem um padrão comportamental. Se você mudar de cidade, você vai sentir uma diferença na energia, é outro padrão, né? De estado, o estado tem padrão comportamental. Tem crenças, tem valores. Então, esses conjuntos, país a mesma coisa. Nós chamamos esse conjunto de crenças, valores e hábitos, tá, de memória do inconsciente coletivo. Então, são padrões que são repetidos e esses padrões, cada padrão desse repetido, ele vai gerar uma reação. Nesse momento, a ideia é que eu entenda o que está acontecendo, né, por que eu me comporto em determinada situação e a partir daí eu possa transformar a minha realidade, tá bom? Então, vamos lembrar, quais são os pilares da minha realidade? Passado, presente e futuro. Meu passado é o que já aconteceu, só que a construção daquilo que eu sou hoje tem fundamentação naquilo que aconteceu lá atrás, né?
Então, através de quê? Experiências, relatos, heranças, memória do inconsciente genético, memória do inconsciente coletivo, tá? E contatos. Né? Grupos étnicos, grupos em geral, aí tem aí, como eu falei, vem trabalho, empresa, grupos, todo tipo de grupo que você faz parte, grupo de terapia, todos os grupos que você faz parte, eles geram um conjunto de crenças e valores que você, achando aquilo legal, traz aquilo para você. Lembrando que tudo isso são frutos de memórias. Vamos trabalhar isso mais adiante, tá? Credos. Então, o que são os credos? A sua fé, né? Aquilo que você acredita como divino, como sagrado, tudo isso, tá? Traz consigo um conjunto de crenças, valores que, né, que para você é tomado como verdade, e aí você traz isso para você no seu inconsciente, ele começa a fazer parte do seu inconsciente, tá? E aí você repete alguns desses padrões. Profissões, hábito de carreira, tá? Tudo isso são fatores que são importantes na construção do seu ser. Ok até aqui? Então vamos lá, vamos dar continuidade, tá bom? Então vou diminuir, não vou nem diminuir a tela, vou deixar porque aí nós vamos trabalhando esse ponto um a um. E aí vamos lá, presente, tá? Então vou voltar aqui, vou sair do presente, vou ir para o presente, vou de volta para o futuro, né? McFly. Pense o seguinte: o passado já ocorreu, aquilo que aconteceu, né, te muniu de memórias, experiências e relatos e sua carga genética. Criou seus hábitos e costumes e valores, tá? O presente, o que eu tenho que levar em consideração? Primeiro, não aconteceu ainda, né? Outro ponto, todas as possibilidades existem simultaneamente. O que quer dizer que sucesso, fracasso, alegria, tristeza, doença, saúde, amor, prosperidade, perdas, ganhos, tudo isso, todas as possibilidades existem no futuro. É algo que está lá, só não aconteceu. E como é que isso pode acontecer? A partir das decisões que nós tomamos. E aí, lá embaixo, eu digo o seguinte, ó, o livre-arbítrio é sua opção em seguir a inspiração ou a memória. Então, o que é inspiração? A inspiração é o fator divino. É aquilo que você veio para ser e aquilo que você veio fazer aqui na Terra, digamos assim, tá? Então, o divino, a inspiração, ela não tem memória. Você só sente que aquilo é o certo. Tá? Só que para que a inspiração tenha espaço na sua vida, é preciso apagar as memórias. Porque você consegue seguir apenas um mestre, ou inspiração ou memória. Se você segue a memória, você não segue a inspiração. Se você segue a inspiração, você não segue a memória. A inspiração não te diz o que fazer. Você sente o que é legal. Você sente que aquilo é o caminho certo. A memória, você vai, a partir das suas expectativas, ó, as expectativas futuras. Eu acredito que isso é que vai acontecer por causa disso, disso, disso. Se eu seguir esse caminho, vai ser. E a partir daí, eu decido. Então, nesse momento, eu estou seguindo minhas memórias. A inspiração, ela vem. Mas para que a inspiração venha, a memória precisa estar cessada. Tá bom? Então, é regido pelas leis da atração, intenção, pertencimento, troca equivalente e amor. Então, observe, não é uma coisa apenas, não é só a lei da atração, não é só a lei da intenção, não é só a lei, é o conjunto dessas leis. Porque na atração eu sintonizo, né? Eu atraio aquilo que eu sintonizo. Mas eu preciso ter a intenção de atrair aquilo. Eu preciso colocar a atenção é o direcionamento da sua atenção para algo que você quer. Tá? Essa é a minha intenção. Só que para que
isso aconteça também, eu preciso sentir que aquilo me pertence e que aquilo já é meu. Entendeu? Não é uma coisa, é um conjunto. Preciso entender que eu preciso perceber e sentir que aquilo que eu quero, tá? Me pertence, está disponível para mim na hora que eu achar que eu devo receber. E aí eu tenho um outro princípio que é troca equivalente. O que é que eu estou dizendo? Se eu quero prosperidade, eu preciso entregar prosperidade. E aí vem a parte legal. Cara, eu quero dinheiro. Prosperidade para mim é dinheiro. Prosperidade para mim é bem-estar. Bom, o que eu estou causando? O que eu estou entregando de bem-estar para a sociedade? O que eu estou entregando de prosperidade para a sociedade? Então, só em você encontrar uma pessoa e desejar isso para ela, você já está sintonizando, você já está exercendo a lei da troca equivalente. Tá? No momento em que eu desejo isso para alguém, no momento em que eu contribuo, colaboro, tá? Para que o outro perceba isso, eu estou trazendo isso para mim. Isso é troca equivalente. Não é que para receber R$ 1 eu tenho que dar R$ 1. Não. Eu tenho que, se eu puder fazer com que você perceba, né, que a prosperidade é possível e que basta você se doar, entregar algo de valor que possa transformar a vida da outra pessoa, aquilo está traindo a prosperidade para você. Tá? E essa percepção é importante. Essa é a troca equivalente. Outra coisa eu vou chamar de lei do amor. Tá? Eu preciso amar aquilo que eu quero. Não é só sentir que aquilo me pertence, eu preciso amar. Se eu quero uma pessoa, eu preciso amar uma pessoa. Se eu quero prosperidade, eu preciso amar prosperidade, sentir que eu mereço ela. Porque se eu vou pegar um exemplo bem claro que acontece na maioria dos casos, né? Por conta das memórias, muitas pessoas têm um desprezo pelo dinheiro. E aí o que acontece? Como eu desprezo o dinheiro, quer dizer, eu não gosto dele, eu digo que gosto, mas não é assim minha real, meu verdadeiro sentimento. E aí o amor tem a ver com o sentimento, aquilo que eu sinto com relação àquilo que eu quero, tá? Então, se eu não tenho esse amor, eu desprezo ele. Então, eu estou dizendo para o universo para afastar aquilo de mim. Eu posso ter toda intenção direcionada, eu posso ter pertencimento, eu troco equivalente, mas se eu não me sintonizo com aquilo, se eu, no meu íntimo eu não me sintonizo com aquilo eu levo aquilo para fora da minha vida. E vamos entender, sentimentos negativos, sentimentos tóxicos, todos eles são frutos da memória. O amor é divino, simples assim, e o amor é inspiração, tá bom? Não tem meio mais nem meio mais, é simples assim. Todo sentimento e emoção tóxica, ela é fruto de memórias, não de inspiração. A inspiração é o amor e o amor é divino, tá? E aí vamos lembrar o que já falou anteriormente, né? O que é o livre-arbítrio? É a sua opção que você tem a todo momento de seguir a inspiração ou a memória. A inspiração é simplesmente você sente que é para ser assim. E aí, a memória também te inspira? Não. A memória te motiva. A memória te incentiva. Tá? Ela não te inspira. Então vamos entender esses princípios. A emoção, a inspiração é simplesmente sentida. E aí o meu ego, né, o meu eu crítico, a minha memória, começa a dizer, não, rapaz, esse caminho talvez não dê certo. E aí você começa a pensar, refletir, ponderar, processar, calcular, e tudo isso é a memória agindo, né, em você, através de você. Tá? E aí vamos entender um pouco mais aqui, né, sobre nosso presente. Tá, vamos lá. Como disse, o presente ele é um presente. Então, ó, vamos entender o primeiro ponto aqui. Ó. Você o vive fundamentado, né? Tudo que acontece ou está acontecendo ou vai acontecer com você hoje está fundamentado em suas experiências, sentimentos, pensamentos, valores que você julga
está correto segundo sua ótica, segundo as memórias. 99% da população mundial vive fundamentado em sua ótica, em suas memórias. Tá? Outra coisa, o seu presente você vive com base nas suas expectativas futuras. Com base nas memórias, eu imagino o projeto que pode acontecer, tá? E a partir daí eu tomo minhas decisões, que essas decisões resultam no seu estado atual, em como você se encontra nesse momento. Um ponto importante, você não muda o passado. Né? O que já aconteceu, aconteceu. Existe coisas que pode ser feito? Claro que existe. Tá? Então, existem terapias, existem processos que você pode utilizar para ressignificar alguns momentos, né? Mas no caso da memória, é interessante que você desenvolva a habilidade de transmutar essas memórias. Tá? Você não muda o passado, o futuro é uma infinidade de possibilidades criadas a partir do presente. Vamos entender aqui esse ponto que é importantíssimo. Olha só, o futuro é uma infinidade de possibilidades criadas a partir do presente. O que eu estou dizendo? Que todo o meu futuro, ele é criado a partir do momento presente, a partir do agora. Então, tudo que eu fizer de hoje para frente, ele vai gerar, é quem vai gerar meus resultados futuros. A possibilidade está lá. Cabe a você seguir a inspiração ou memória e seguir o caminho do que tem que acontecer, tá? De acordo com o caminho que você escolheu. E aí tem um ponto importante que eu preciso passar para você. O livre-arbítrio, ele traz um outro ponto que é a responsabilidade. Observe, existem duas palavras importantes, culpa e responsabilidade. No momento em que eu escolho, a responsabilidade de ter escolhido a minha. O que aconteceu com base na minha escolha gera alguns resultados que eu posso não ter culpa a respeito disso. Por que não ter culpa? Porque aquilo foram coisas que naquele momento eu achei que estava certo, né? Por conta das memórias, eu segui as memórias achando que aquilo era o certo. Então, você seguiu um valor, uma ótica que estava teoricamente correto para você. Né? Não é que você seja culpado por tudo que está acontecendo de ruim na sua vida, mas você é responsável? Sim. A escolha foi sua. Não adianta você culpar governo, crise, né? A pandemia, o que está acontecendo à sua volta. A responsabilidade é sua. A culpa não. A responsabilidade sim. Se você chegou aqui, você é responsável de estar aqui. Se você quer mudar o que está acontecendo, a responsabilidade é sua. A transformação existe a partir de você, das suas escolhas, em seguir memória, tá? Ou inspiração. Para mudar o presente, é preciso transmutar as memórias. Tá? O que é transmutar as memórias? É transformar, devolver aqueles sentimentos, aquelas experiências negativas, aqueles valores ao universo, né? Transformar aquilo em algo positivo, ok? E vamos lá, ressignificar as experiências, né? E aceitar seus fatores hereditários. Então, olha os pontos importantes. Eu preciso transmutar as memórias, devolver aquilo para o universo, entender que aquelas memórias não são minhas. Aqueles hábitos e valores não são meus, eu herdei. E por algum motivo, né, na minha existência, eu entendi que aquilo era certo e comecei a fazer. Só que hoje eu percebo que isso me causa transtorno. Então, se perguntar, Davi, o que é que você faz? Eu, né, tem várias práticas, tá? Que eu posso trabalhar isso aí, tá? No Reiki,
eu posso utilizar a energia Reiki para transmutar essa energia, solicitando, colocando a energia, pensando naquilo que está. Então vou pegar um exemplo claro aqui, tá? Eu estou em desarmonia com um vizinho, tá? Então, como eu falei, todas as pessoas que eu contato, né, são uma oportunidade de desenvolvimento. Então, eu tenho uma desarmonia com o meu vizinho. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou procurar sentir o que é que está nele causando problema em mim e o que em mim pode estar causando um problema nele. Essa é a minha percepção. Se eu entendo que a minha realidade é 100% minha responsabilidade, então aquilo que está passando por ele, que eu estou percebendo, que está me incomodando, é responsabilidade minha. Culpa? Não, responsabilidade. Então o que é que pode estar causando aquilo? Eu começo a meditar a respeito disso. E aí eu simplesmente peço ao divino que transmute aquelas memórias, né, que podem estar, eu entendo que são memórias, eu peço que ele que transmute aquelas memórias. E para mentalmente, se eu fiz alguma coisa que ofendeu, eu peço que ele me perdoe, né? Sinto muito, me perdoe e por favor transmute essas memórias para que ele retorne à sua fonte. Então, algo muito simples, tá? E aí eu vou transmutando ela. Essa é uma forma, através da prece. No Reiki eu posso, uma vez que eu entendi, eu posso já transformar aquela energia, né? Fazer a aplicação Reiki na mente, no meu corpo, nos meus chakras, com o símbolo correto, para que aquela energia, com a intenção de transmutar essas energias negativas, essas experiências, essas memórias, eu tenho que ter a intenção de transmutá-las, fazê-las retornar à origem, tá? E aí, aceitar aquilo que você é, tá? Tem coisas que em mim que eu não vou poder mudar, que são fatores que eu não vou poder mudar minha cor da pele, não vou poder mudar meu cabelo, tá? Então tem fatores que eu não vou poder mudar. Então isso eu aceito. Aceito e agradeço. Aceito e agradeço. E aí eu vou lembrar na lei do amor. Eu preciso amar aquilo que eu quero, aquilo que eu quero ter, aquilo que faz parte do que eu quero para minha vida, tá? Então, para mudar o presente, é preciso transmutar memórias, ressignificar as experiências, quer dizer, eu preciso enxergar aquelas experiências que eu tive, e aí, como eu disse, eu não posso mudar o passado, eu não tenho como mudar, mas eu posso ressignificar para mim, no meu inconsciente, aquilo que aconteceu. É lembrar daqueles fatores, tentar enxergar, né? Testar enxergar a realidade com base no outro, com base em outros valores, entender o porquê que aquilo aconteceu e procurar transmutar aquilo, tá? Ressignificar aquela experiência para mim, tá? E aí aceitar os fatores que são genéticos. Lembrando, os resultados futuros são frutos de inspiração ou memória. O meu livre-arbítrio é a escolha, é o que eu faço. E sim, os caminhos podem ser corrigidos. De hoje para frente, uma vez que eu esteja de posse dessas novas informações, eu posso escolher seguir um novo caminho. Eu posso escolher inspiração ou posso escolher a memória. É fácil? Não. Estou sendo bem tranquilo com você. Não é fácil, é simples. Só que é um trabalho. Você imagina a quantidade de pessoas, de dificuldades, desafios que você encontra no seu dia a dia. Eu tenho que estar o tempo todo presente para o que está acontecendo, para que eu possa a todo momento estar transmutando, estar trabalhando isso em mim, enxergando o que está acontecendo e trabalhar essa energia para que aconteça uma transformação, tá? Então, o caminho pode ser corrigido? Pode. É simples? É fácil? Não, tá? E existe um caminho, tá? E aí vai um ponto importante, né? E aí na visão holística do ser, olha só, na visão holística do ser,
Todas as doenças, agravos, situações que nos encontramos têm origem nas memórias e de nossas escolhas. Então, observe, eu sou composto de corpo físico, mental, espiritual, né, etéreo, que tem lá as nossas camadas. Isso vão da visão holística. E a partir daí, eu tenho que entender o seguinte: as memórias, elas causam, né, transtornos, elas causam danos ao nosso corpo físico. No momento em que, né, eu entendo, vou pegar um exemplo atual, a memória do meu grupo seletivo diz que entende que o uso de máscara nesse momento de pandemia, né, pode ser desprezado. E aí eu começo a entender aquilo como verdade e paro de usar máscara, ou vou usar uma máscara que só faz de conta. Ela não me protege de fato, mas eu tô seguindo um padrão da sociedade que diz que eu tenho que usar máscara. Então, ou eu uso uma máscara que não protege, ou então eu pego a máscara e boto ela tampando a minha boca e não tampando o nariz, que é por onde eu recebo, né, o ar do ambiente, por onde os germes, bactérias, né, a contaminação, ela vai entrar no seu corpo. Você pode até não expelir, mas ela vai entrar, mas você esquece que você está exalando também. Mas vamos esquecer desse momento. Eu estou só. Então, se você, por algum acaso, né, contrair a doença, foi com base na sua escolha de seguir aquela memória. Foi com base na sua escolha de seguir aquele padrão. Você não vai poder culpar a sociedade, governante. A responsabilidade é sua, foi sua escolha. Tá? Então, existe um caminho? Existe, mas quem escolhe é você. Isso aí, ele é o seu livre-arbítrio. É você escolher seguir a memória ou seguir, tá, a inspiração. E aí vai o ponto importante, que é o ego. Né? Aquele nosso eu crítico, ele é fruto de nossa memória, de nossas experiências. Aquilo que eu vivi, aquilo que passou por mim, né, é o que vai fazer com que eu pense, reflita, critique, aponte. Tudo isso é com base, tá, nas minhas memórias do meu inconsciente coletivo. E aí eu tenho vários fatores, vários pontos a serem trabalhados. Meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país, meu grupo de amigos, meus grupos étnicos, aquele que eu faço, que eu me sinto fazendo parte, me sinto pertencendo, tá? E todos os grupos em geral. Aquele grupinho de bar, aquele grupinho de festa final de semana. Todo grupo tem um padrão comportamental, valores, sentimentos, emoções que são compartilhados entre eles. Tá? É uma energia que no momento em que você entra em contato, aquilo começa a fazer parte de você. Aquilo entra no conjunto das suas memórias do seu inconsciente genérico. E aquilo vai ser transferido para seus filhos. Então, é importante que você tenha para os seus descendentes. Tá? É importante que você perceba isso. Aquilo também vai ser transferido para a sua família. Porque toda vez que você adquirir um conjunto de crenças e valores que entrou no seu inconsciente, e aí eu entrei em contato com outra pessoa, com outro grupo, todo aquele conjunto vai ser transferido para o outro grupo também, e todos os valores e crenças que ele tinha também será transferido para você. Lembra? É como se fosse uma tinta no meu corpo e as tintas vão se misturando. E chega um ponto que você não sabe quem é você. E aí as coisas acontecem sem você entender o porquê. Tá? Então, vamos lembrar. O futuro ainda não aconteceu. O futuro ainda está por vir. A possibilidade está lá. O que vai definir o futuro que eu terei? Tá? São exatamente, tá, as minhas escolhas. E aí o meu futuro ele pode ser estagnação, eu ficar onde eu estou, não me mover, seguir, né? Sucesso. E aí, sucesso é individual, né? Aquilo que você entende como sucesso. Então, aquela percepção. E seu sucesso pode ser fruto de memória? Sim, seu sucesso, o que você acredita que é sucesso,
pode ser fruto de memória, porque o que você entende como sucesso também é fruto da memória, fruto daquilo que você acredita. Você não está seguindo a inspiração. Então, observe, tudo é escolha sua. Em que eu preciso trabalhar para construir um futuro com base na minha inspiração? Primeiro, né, nós já falamos aqui, né, eu preciso transmutar as memórias, ressignificar a experiência e aceitar meus fatores genéticos. Tá? Então, o insucesso, ele é exatamente o seguir as memórias. Tá? É me deixar levar por aquilo que os outros estão dizendo ou disseram. Não seguir aquilo que você veio para ser, aquilo que você veio para fazer. Tá? Lembrando, as expectativas são frutos de memória. Tá? Aquilo que você pensa no futuro que vai acontecer é fruto de memória. E aí, no Reiki, um dos princípios do Reiki é: sou calmo, não me preocupo. Por quê? Preocupação é ocupar a sua mente com algo que ainda não aconteceu. Ao invés de viver o presente, eu estou com foco no futuro, no que pode vir a acontecer, e isso define o que eu vou fazer no passado. No momento em que eu me concentro, me foco no que eu estou vivendo agora, tá? Eu não me preocupo. E aí, os princípios, né, esses princípios do Reiki, são também um norteador para a inspiração. Qual é esse norteador? Não me preocupo, né? Não condeno nem critico, quer dizer, eu não aponto o dedo. Eu sei que toda vez que eu aponto o dedo para alguém, aquele problema está em mim, é um reflexo. Então, no momento em que eu percebo isso, né, eu vou fazer uma crítica a qualquer pessoa, apontar um erro, eu paro. O que em mim está causando essa reação? Eu tenho um problema que eu preciso resolver. E esse problema é fruto de memória, eu vou trabalhar. Tá? Sou grato. Então, eu preciso agradecer o que eu tenho. Sou grato, sou humilde. Eu não preciso ostentar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Eu sou grato pelo que eu tenho. Então, o que eu tenho é importante, eu amo. Se eu agradeço, se eu sou grato, eu tenho a lei do amor. Né? Se eu agradeço, eu amo aquilo que eu tenho. Tá? Dou o meu melhor. Então, faço o meu melhor a cada dia. Hoje, eu vivo o hoje, vivo o presente, fazendo tudo que eu preciso fazer até o meu limite, que eu considero o meu limite. Sempre o melhor que eu posso. Tá? Dou o meu melhor. E sou gentil com todos os seres vivos. Então, eu entendo que cada um veio a esse mundo para cumprir uma função e um papel. Eu também. Então, eu preciso entender que o outro ele tem um papel a cumprir. Eu preciso ser, no mínimo, gentil com ele. Eu não preciso agredir. Então, os princípios, eles são norteadores. À medida que eu começo a entender esse princípio e trabalhar os conceitos desse princípio em mim, eu caminho em direção à minha inspiração. Tá? E aí, lembrando, o futuro é regido pelas leis da atração, intenção, pertencimento, troca equivalente e amor. Todas, não uma específica. Eu vou trabalhar a lei da atração somente e isso vai me gerar resultado. Cara, se fosse assim, todo mundo que leu o segredo, todo mundo que trabalhou a lei da atração, teve resultado até hoje. E essa não é a verdade. Por quê? Porque não é uma lei, é um conjunto de leis que eu preciso seguir para obter o resultado. E a lei da atração que ele seguiu, aquele que teve resultado, provavelmente, né, ele entendeu alguma coisa, ou o grupo que ele faz parte tem um conjunto de memórias que levou ele para onde ele queria, para onde ele achava que estava certo. Então eu tenho que entender isso também. Tá? Lembrando, a inspiração é de origem divina. E para finalizar, tá? O livre-arbítrio é sua opção em seguir inspiração ou memória. Existe um caminho? Existe. Tá? Eu te passei vários. Eu tenho os princípios do Reiki, existe uma disciplina, né, uma Ho'oponopono, que também trabalha princípios que trabalham a sua realidade, que permite que você transforme a realidade. Né? Só que aí, o que eu preciso? Transmutar essas memórias, né?
entender, aceitar quem eu sou, aquilo que está acontecendo comigo, entender que eu sou responsável pelos meus resultados, culpa não responsável sim, tá? E ressignificar as minhas experiências. Esses são fatores importantes que podem ajudar, né, você a melhorar o seu futuro e escolher um novo caminho, tá bom? Então, vou ficando por aqui e espero ver você num próximo vídeo, numa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.